Senhor, a igreja amada de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Satisfação grande por ter essa oportunidade. E eu louvo a Deus sobre a minha vida, porque entrei naquela porta ali, primeira vez, e Deus restaurou por completo a minha vida. Restaurou minha saúde, restaurou o meu trabalho, restaurou o meu lar. E depois que eu cheguei aqui, Deus só fez bênçãos e bênçãos na minha vida. Eu creio que você está no lugar certo, na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abra a Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, versículo 16. Aleluia, Deus. Quem tiver já encontrado, diga só um amém. Para que uns não ficam na frente e outros ficam acompanhando depois. Amém, glória a Deus. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nós saímos ao encontro uma jovem possessa de espírito, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, chamava, dizendo: estes homens são servos do Senhor, servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando retirar-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Amém? Glória a Deus. Vamos orar por essa palavra, para que os irmãos abram o entendimento e venham compreender essa palavra do Senhor. Soberano Deus, Pai eterno, Pai da glória, Pai, daqui o teu povo, Pai, a tua igreja, Senhor, que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um dos teus filhos, Senhor, e tomar posse da tua palavra. Assim, Senhor, usa, Senhor, cada um deles para ser liberto em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmão, essa passagem aqui de Atos, eu creio que os irmãos já têm falado, porque depois desse acontecimento, o apóstolo Paulo foi acusado de estar perturbando aquela cidade, foi acusado de trazer novas doutrinas para aquele povo, e eles foi levado à prisão. Essa história, esse contexto todinho os irmãos conhecem, e eles chegaram a ficar presos, Paulo e Silas, e lá vocês vão conhecer no final o que aconteceu. Mas antes de chegar até lá, amém, a gente vamos passar por algumas passagens a qual vocês vão compreender quanto Paulo tinha ousadia para fazer a obra do Senhor. Da mesma forma, cada um dos nossos irmãos que aqui está também tem essa autoridade. Muitas vezes é que nós não usamos, mas Jesus já deu essa autoridade para cada um de nós, para que a gente venha repreender aquilo que incomoda no seu lar, na sua casa, no seu matrimônio, no seu trabalho. Então você tem que ter autoridade em nome de Jesus. Amém?
Em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus, ele fala para os seus discípulos, dizendo: a mim foi dado. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder do céu e na terra. Então, Jesus Cristo estava passando para os discípulos que aquele poder que ele tinha, eles também poderiam usar em nome de Jesus. Amém, igreja? E Jesus, ele expulsava demônios, né? Jesus Cristo, durante o seu tempo na terra, ele mostrou que tinha grande poder sobre os espíritos malignos, especialmente ao expulsar demônios. Ele não só enfrentou essas forças do mal, mas as venceu com autoridade. Podemos reconhecer este poder quando Jesus expulsou o demônio de um homem na sinagoga de Cafarnaum. Em Lucas capítulo 4, versículo 33 a 37. Vocês vão acompanhar comigo que e estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu. Só dá uma pausazinha aqui. Que foi que Paulo fez lá em Atos, repreendeu o espírito naquela jovem. Meu Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: que palavra é esta que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Versículo 17: e a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca, daquela cidade. E esse evento, os irmãos podem encontrar uma palavra com poder, com autoridade. Aleluia. Em outro momento, um homem que era mudo devido a uma possessão demônica foi curado por Jesus. E quando o demônio foi expulso, o homem começou a falar para a glória de Deus, e todos ficavam maravilhados. Mateus 9, 32, 33. Aleluia. Eu quero que os irmãos possam compreender, porque como Jesus, ele falou aos discípulos: a mim foi dado todo o poder do céu e da terra. Jesus, ele com autoridade, com palavra, ele exercia, para que todos aquele que tomasse posse da palavra tivesse também autoridade. Amém? Glória a Deus. E havendo-se eles retirando, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Expulsou o demônio e falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Aleluia. Amém. E essa passagem que eu acabei de anunciar aos irmãos, a gente encontra nos 3 evangelhos, em Mateus 8:16, Marcos 1:22, 34 e Lucas capítulo 4, 40 a 41. Mas vamos adiante. Até mesmo pessoas que não eram de Israel iam até Jesus. Pessoas de outra nacionalidade, pessoas que vinham de outro canto, vinham até com ele, buscado Jesus em busca de libertação. Um exemplo disso é a mulher cananeia, que pediu a Jesus que curasse sua filha,
possuída por um demônio. É tão extraordinária essa passagem que ela não leva a sua filha. Ela vai só à presença dela e pede para que Jesus a cura. Assim também já foi lido aqui na igreja que um centurião chegou na presença de Jesus Cristo dizendo que tinha autoridade, mas a autoridade para curar o seu cego ele não tinha, mas creu que Jesus Cristo tinha poder de curar o seu cego. E ele creu. E Jesus Cristo ficou tão maravilhado que ele diz assim: não vi tamanha fé. E curou aquele criado daquele centurião. Da mesma forma, embora Jesus tenha mostrado resistência inicialmente, ele elogiou a fé daquela mulher e expulsou o demônio à distância. Então ela estava na presença de Jesus Cristo e a sua filha estava em casa. Ela rogou a Jesus Cristo para curar a filha, e Jesus Cristo só pela palavra. Essa passagem se encontra em Mateus 15, versículo 22 a 28, para que os irmãos possam, como que aconteceu esse encontro. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquela cercânias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então ela não estava com a enfermidade a qual a gente via, né, na pele dela. A gente não via uma filha, né, com enfermidade que a gente pudesse ver a olho nu, mas ela teve a humildade de falar, declarar publicamente que a filha dela estava endemoniada. Irmãos, é uma humilhação tão grande para uma mãe chegar publicamente e dizer que o filho ou a filha está endemoniada, está possuída. Então, não tem como a mãe ou o pai encontrar o remédio com a pessoa que está endemoniada. Não se encontra remédio para o filho, para a filha. Então aquela mulher deve ter andado quilômetros ou dias para encontrar Jesus. Ela só por ouvir que ele tinha feito essas proezas ou esses milagres, ela correu atrás da cura da filha. E continuando dizendo: mas ele não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, chegando a ela, rogaram-lhe, dizendo: despede, que vem gritando atrás a nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou. Ela se prostrou aos pés de Jesus e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Aleluia. Ele, porém, respondendo e disse: não é bom pegar no pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? E ela disse: sim. Ela compreendeu que ele estava respondendo para ela: sim, Senhor. Olha o tamanho da humilhação dessa mulher. Ela confessa que a filha está endemoniada, pede socorro, ajuda ao Senhor. O Senhor diz que não é bom que dê comida aos cachorros, e ela compreende tudo, mas ela não ignora. Ela está ali submissa, mas ela queria a bênção, a cura da filha. Aleluia, Deus. E ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas. Assim, uma pequena palavra que tu me deste, Senhor, eu creio, eu como posso, das migalhinhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou
sarada. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Irmão, não quero que os irmãos fiquem. Eu estou nervoso, viu? Estou nervoso. Eu tenho um friozinho na barriga aqui, a minha perna está tremendo, mas estou aqui para servir o Senhor dos senhores. Amém? Glória a Deus. E nessa passagem, Jesus encontrou dois homens possuídos por muitos demônios ao sair de um barco na região da Gadarenos ou Gerazenos. Os demônios que se chamavam era legião e pediram para ser enviado para uma manada de porcos. Correram para um precipício e morreram no mar. Amém? Essa passagem aqui a gente encontra em Marcos capítulo 5, versículo 2 e 13. A gente vai fazer um acompanhamento só para que os irmãos entendam que quando chegou em Atos, o Paulo, ele falava com autoridade, porque ele compreendia tudo que Jesus Cristo já tinha feito. Ele usava com poder, com autoridade. Por isso que aquela jovem que falava, acompanhando eles, ele foi e expeliu aquele espírito que estava naquela mulher de adivinhação. Então, para que os irmãos entendam aquele contexto lá, vocês podem acompanhar nas passagens que eu estou dando aqui, para que vocês venham entender o quanto Paulo foi usado pelo Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Em Marcos 5, capítulo 2, versículo 13, do 2 ao 13. Marcos 5. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dois sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Aleluia. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeado, com cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, despedaçados, e ninguém podia amansar, acalmar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. Ele feria a si próprio, porque ele não tinha o controle da consciência dele mesmo, porque estava o quê? Possuído. E quando viu Jesus ao longe, nem precisou Jesus Cristo chega perto. Ao longe, quando viu Jesus Cristo ao longe, correu e o adorou. Olha, o Espírito correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Aleluia, Deus. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhes respondeu, dizendo: Legião. E o meu nome, porque somos muitos. É o meu nome. O Espírito respondeu a Jesus: este é o meu nome, Legião, porque são muitos. Não era poucos, eram muitos. E rogaram-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada de precipitou por um desempenhadeiro no mar, e era quase
2.000 e afogaram-se no mar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, só o nome de Jesus Cristo tem tanto poder que Ele faz apaciguar qualquer situação que você vier passar. Uma contenda entre irmãos, em nome de Jesus Cristo, tu vai acalmar aquela contenda. Em nome de Jesus Cristo, você vai conter a situação que é desavença a sua. A gente às vezes tem dificuldade para compreender o que é fé na nossa vida. E a fé da nossa vida é quando a gente não vê saída, mas a gente acredita que o Senhor há de dar um escape na nossa vida. Aleluia! Fé para nós é quando você chega diante do mar, você não pode ir para um lado nem para outro, mas Deus abre o caminho para tu passar. Aleluia! Fé, irmão, fé é quando Deus coloca tu numa batalha e só escolhe 300 contra 10.000 e a vitória já está entregue nas tuas mãos. A fé, irmão, na tua vida e na minha vida é quando Deus coloca um gigante na tua frente, tu derruba ele e a vitória já está na tua mão. A fé, irmão, para você compreender, é quando você não pode ultrapassar muralhas, mas Deus faz afundar. E a fé está na tua mão. Toma posse na palavra do Senhor nesta noite, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não estou gostando? Aleluia. Amém. Quero que os irmãos saiam daqui, mas saia segurando a sua vitória. Não olhe não. Medita na palavra. Não olhe não. Medita na palavra. Foque na palavra. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ao observar os milagres de Jesus, expulsando o demônio e realizando maravilhas, percebemos que o poder no nome de Jesus não mudou. Nem antes, nem agora, nem no futuro. Não mudou. O poder no nome de Jesus permanece. Basta você crer e usar com autoridade. Aleluia, Deus. Ele continua sendo forte e eficaz hoje e sempre. Esse poder é uma fonte de esperança e transformação, mostrando que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, podemos confiar que Jesus está presente para nos ajudar, nos libertar, em nome de Jesus. Irmãos, eu fico feliz por o pastor ter confiado essa oportunidade. Eu fico feliz por ter trazido essa mensagem para vocês. E que Deus possa entregar a vitória em nome de Jesus na mão de vocês. Obrigado e obrigado, pastor.